Gente, Ana Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre uma entrevista que o Barroso deu para o New York Times, tá? Antes da gente começar a análise da entrevista, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Eu sempre deixo para falar isso no final, mas eu estou lembrando de falar agora no começo. Então se inscreva, perde um segundo, vai lá no botão, dá um trabalhinho? Dá, mas vai lá, clica lá, é de graça, paga nada. Vai lá, clica, se inscreve, pronto, mais um númerozinho ali, mais um inscrito. Faz esse favor para mim, tá? E vamos analisar aqui então logo a entrevista. New York Times, tá? Presidente do Supremo Tribunal Federal. Estamos salvando a democracia. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado, Barroso, por ser o salvador da pátria, né? O salvador do Brasil. Né? A gente tem que agradecer sempre, né, a esses super-heróis, né, que salvaram mesmo a democracia. O presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Luiz Roberto Barroso, defendeu a corte em meio ao crescente debate sobre o seu papel agressivo na política. Então, o New York Times fez uma outra matéria também dizendo o seguinte: Supremo Tribunal Federal ameaçando ou defendendo a democracia no Brasil. A gente também vai deixar para analisar isso depois, mas só para vocês entenderem que lá fora existe esse debate, tá? E se vocês lembrarem, há pouco tempo atrás o Gilmar foi dar uma entrevista na CNN e falou que a corte era super elogiada lá fora. Não, o Supremo Tribunal Federal, lá fora todo mundo gosta. Mas vocês podem ver que não é assim. Não é assim. Né? Mas vamos lá. Aqui está o Barroso. Né, tal. Jack Nicas, repórter de Brasília. Vamos lá. Uma instituição colocou o presidente na prisão. Enfrentou Elon Musk e venceu. Tal. O New York Times examinou o crescente poder do tribunal em um artigo publicado nessa quarta-feira. Esse artigo que eu falei para vocês. Vai ver ele depois. E aí vamos ver a entrevista. Eu queria, antes da gente começar a entrevista, pedir para vocês analisarem, prestarem atenção na diferença entre as perguntas do repórter do New York Times e as perguntas que os jornalistas brasileiros, a maior parte deles, faz para os ministros quando tem uma entrevista. A gente vai ver aqui se são perguntas mais incisivas ou menos incisivas. Vamos ver. Porque o Supremo Tribunal Federal do Brasil adotou uma postura muito mais proativa do que muitos tribunais superiores ao redor do mundo? Uma pergunta boa. A resposta do Barroso: estamos fazendo uma defesa vigorosa da democracia. Aí a gente tem que perguntar: como é que você está fazendo isso, Barroso? Colocando a multa lá de R$50.000 para quem usar o Twitter? Multando todos os brasileiros de R$50.000? Essa é a defesa da democracia? E nós desempenhamos esse papel de enfrentar um movimento que considero global, radical e de extrema direita, de ataque às instituições, que circula desinformação e ainda está sendo investigado, talvez tenha até tentado um golpe. No entanto, aí a pergunta agora do repórter. No entanto, de certa forma, a reação do tribunal a essa ameaça também tem sido extrema. E olha a diferença do tratamento do repórter. Não sei se ele é americano, não sei se é brasileiro, mas está fazendo um trabalho para o New York Times. Olha a diferença de tratamento entre ele, que não tem uma postura subserviente ao tribunal, né, aos ministros, e a diferença para o resto, né, dos jornalistas. Invadiu casas de pessoas por criticarem o tribunal e silenciou centenas de pessoas nas redes sociais. Notem que o repórter não deixa isso aqui como uma dúvida, como uma hipótese. O repórter afirma isso. Isso é muito importante, tá? Porque senão ele baixa a cabeça, entendeu? Aí ele joga aquilo ali. Será que vocês, quando fizeram isso e aquilo, não passaram um pouco do ponto? Então o repórter já falou o seguinte: vocês fizeram isso. Esse absurdo aqui, entendeu? Invadiu casa de pessoas por criticar o tribunal. Isso aqui já é um absurdo. Vocês fizeram isso. Vamos ver a pergunta. Vocês estão sacrificando normas democráticas para salvar a democracia? Essa pergunta aqui é absurda. É uma pergunta excelente. Uma pergunta excelente, porque ele coloca como fato, tá? Ele coloca como fato o abuso do direito, tá? A interpretação assim, completamente errada do direito, para dizer o mínimo. E ele pergunta: por que vocês estão fazendo isso? Resposta:
É muito importante não perder de vista o contexto em que atuamos. Até agora não negou as afirmações. Tivemos um desfile de tanques de guerra aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal para intimidar o tribunal. Se eu não me engano, Barroso, assim, todo respeito, eu acho que não eram tanques, tá? Eu acho que eram só blindados. Tá? Existe uma diferença técnica aí, mas se eu não me engano, acho que foram uns blindados da Marinha, se eu não me engano. Tivemos um pedido do ex-presidente da República para que caças fizessem voos rasantes aqui sobre o Supremo Tribunal para quebrar as janelas. Isso aqui também nunca foi confirmado, tá? Isso aqui foi só uma reportagem do Piauí, que não foi confirmada por ninguém. Enfrentamos um presidente que, no dia da independência do Brasil, atacou pessoalmente ministros do Supremo Tribunal e ameaçou não cumprir mais as decisões judiciais. Até agora, nesse primeiro parágrafo aqui, por exemplo, o Barroso não explica, não responde a pergunta, não explica esse cenário aqui. Por que o Bolsonaro fez isso na época? Foi porque o Alexandre de Moraes estava super tranquilo, não estava fazendo nada de errado, não tinha nenhuma interpretação jurídica absurda. Era normal o inquérito lá secreto, sigiloso no STF, que pode incluir, até hoje, tá? Até hoje. É normal um inquérito que pode incluir qualquer pessoa. Isso é super normal. É normal um inquérito que os advogados têm dificuldade de acessar. Vou falar dificuldade, tá? De acessar os autos. Então, isso aqui não entra nessa contextualização aqui do Barroso, né? Mas tudo bem. Logo após as eleições presidenciais, houve acampamentos de milhares de pessoas na porta dos quartéis pedindo um golpe de Estado. Isso aqui, de fato, houve. Tivemos a invasão do Congresso, do Palácio Presidencial e do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é preciso levar em conta o ambiente em que nós atuamos e o tipo de força que tivemos que enfrentar. Tribunal não enfrenta ninguém, tá, Barroso? Só lembrando disso. Lembrando que o ex-presidente recebeu 49% dos votos e ele tinha o Supremo Tribunal Federal como seu principal alvo. Portanto, não é surpresa que haja uma visão negativa, se não ressentida, de parte da população. Mas, Barroso, essa visão negativa que você está falando aqui, esse ressentimento, não tem nada a ver com esse contexto que você apresentou aqui, tá? Tem a ver com isso aqui, ó, com a pergunta. Invadiu casas de pessoas por criticarem o tribunal e silenciou centenas de pessoas nas redes sociais. Tem a ver com isso aqui, tá? Que isso aqui você não falou nada. Isso aqui você não citou, não explicou, não falou nada. Tá? Esse papo do caça, do tanque de guerra, do golpe de Estado, etc. e tal, isso aqui não entrou na pergunta. A pergunta foi: vocês tiveram reações extremadas a essa ameaça. Invadiu casa de pessoas por criticar o tribunal e silenciou centenas de pessoas nas redes sociais. Cadê a explicação disso daqui, Barroso? Não está nesse contexto aqui. Tá? Mas vamos lá. Excelente pergunta, tá, do repórter. Mas já se passaram 2 anos desde a eleição e o tribunal manteve seu poder expandido. Vários altos funcionários do governo me disseram que estão preocupados que essas investigações ainda não tenham terminado. Quando elas irão terminar? Essa pergunta é fraca, tá? Porque a gente já ouviu esse papo umas 500 vezes, tá? Toda semana é alguém perguntando para o Barroso: e quando é que termina o inquérito lá Quando é que termina o inquérito? Quando é que termina o inquérito? Aí sempre a mesma respostinha. Não, é quando o PGR apresenta a denúncia. É isso. Acho que é um término à vista. Quase tudo que precisava ser apurado já foi apurado. Não sei como ele sabe disso, tá? Porque o inquérito não é de relatoria do Barroso. Cabe ao procurador-geral apresentar a denúncia. Vamos ver a próxima pergunta. Uma das estratégias mais polarizadoras do tribunal é a censura de pessoas nas redes sociais que o tribunal considera uma ameaça à democracia. De novo, uma pergunta excelente. Começa uma pergunta excelente. Isso aqui é um fato que o repórter está colocando. Não está colocando em dúvida: será que vocês fizeram isso? Será que a sua interpretação pode dar margem a isso? Não, vocês fizeram isso aqui. Ó. Uma das estratégias é a censura de pessoas nas redes sociais. Ponto. Não baixa a cabeça, entendeu? Não fica ali de conversinha, de joguinho, tá? Muitos no Brasil argumentam que silenciar as pessoas é uma ameaça à própria democracia, né? Acho que todo mundo que é um democrata diria isso. Qual é a sua opinião? Você vê que ele não deixa muita margem aqui de resposta para o Barroso, mas vamos ver. A ideia da primeira emenda nos Estados Unidos é diferente da compreensão em qualquer outra parte do mundo. Ninguém falou Estados Unidos aqui, Barroso. Ninguém. Não tem Estados Unidos nessa pergunta. Vou ler de novo. Brasil, papapá, qual é a sua opinião? A palavra Estados Unidos não entrou aqui na pergunta, Barroso. O mundo não aceita discurso de ódio e incitação à violência com a tolerância que uma visão mais tradicional diria da primeira emenda preserva. Ninguém falou isso. A pergunta não é essa.
Não estou dizendo que os Estados Unidos estão errados e o resto do mundo está certo. Mas ninguém está falando dos Estados Unidos, meu Deus. Mas os países têm circunstâncias diferentes. Tá bom. E qual é a sua opinião sobre essa tática aqui de censurar as pessoas? E uma democracia jovem, como a do Brasil, precisa se proteger de riscos reais. O conservadorismo é uma opção legítima e é desejável que existam visões diferentes. Estou me referindo ao extremismo, intolerância, agressão verbal, discurso de ódio, violência física. É isso que é inadmissível. Tá, mas não foi o que ele perguntou. Tá? Muitos no Brasil argumentam que silenciar as pessoas é uma ameaça à própria democracia. E a outra foi censura nas redes sociais que o tribunal considera uma ameaça à democracia. Se você está dizendo que essas pessoas censuradas, Barroso, são pessoas que são extremistas, que fazem intolerância, agressão verbal, discurso de ódio, violência física, primeiro você poderia, né, explicar essa situação, né? Não, são pessoas que fizeram isso, por exemplo, fulano de tal, Beltrano, não sei o quê. E, por favor, citar aqui pessoas com foro, né, no Supremo Tribunal Federal, né? Não o mecânico, o cara que trabalha na banca de jornal, né? Não essas pessoas que não têm foro no Supremo estão sendo processadas no Supremo. Acho que o repórter nem vai entrar nesse mérito aqui, mas poderia. Aí encurralar o Barroso de vez. Esse debate levou à disputa do tribunal com Elon Musk e ao bloqueio do X em todo o Brasil. Por que isso foi necessário? Pergunta, né, mais ou menos. A história do X é muito simples. E não tem nada a ver com liberdade de expressão. Tem a ver com o Estado de Direito. É sempre, né? É sempre o defensor da democracia. A legislação brasileira prevê que empresas estrangeiras que operam no Brasil devem ter representantes no Brasil. E o que o X fez? Retirou seus representantes. Portanto, cometeu um ato ilegal. E assim não pode operar no Brasil. Mas o grupo econômico ridiculamente feito pelo ministro Alexandre de Moraes, você não comenta, né? O grupo econômico lá da Starlink com o X. O grupo econômico sem pé nem cabeça, por causa do acionista do Elon Musk. Isso aí você não fala. Você não cita, por exemplo, o fato de que o ministro Alexandre de Moraes começou um inquérito contra o Elon Musk, dizendo que o Elon Musk era CEO do Twitter, e não é. Isso aqui também não entrou aqui na sua respostinha. Mas, tudo bem, mas, assim, foi uma perguntinha, mamão com açúcar, que de fato deu margem para o Barroso, né, sair. Se tivesse uma pergunta mais amarradinha, que o cara conhecesse mais dos autos, fazer uma perguntinha melhor ali, já era. A outra reclamação sobre o papel expandido do Supremo Tribunal é que não há espaço para apelação se o tribunal errar. Então, onde está a responsabilização? Veja, esta é uma situação existente em todas as democracias. Não é. Porque todas as democracias não têm um Supremo Tribunal Federal fazendo esse tipo de coisa. Tá? Claro que em democracias que o último órgão do Poder Judiciário atua, não tem mais a quem recorrer, né? Isso é óbvio. Então, é difícil a gente falar disso, porque, assim, nenhuma democracia que eu consiga imaginar aqui está fazendo isso que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Não existe inquérito secreto em Portugal, nos Estados Unidos, na França. Um inquérito de 6 anos no órgão supremo do Poder Judiciário desses países. Não tem. Tá? Uma investigação secreta que pode ser incluído nesse inquérito qualquer pessoa. Isso nenhuma democracia tem. Então, isso não é uma situação existente, né, na maioria dos países. E as pessoas ainda podem recorrer às instâncias internacionais, tá? Como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Mas isso é uma outra coisa que ele não está entrando no mérito aqui. Alguém tem que ter o direito de decidir por último. Tá. A responsabilização decorre da racionalidade de suas decisões. A responsabilização, vamos lá, aqui é o argumento principal. A responsabilização decorre da racionalidade de suas decisões e da sua capacidade de demonstrar que as soluções são constitucionalmente adequadas e alcançam a justiça, que é, em última análise, o nosso papel. Portanto, sua responsabilização não é perante outra instituição, é perante toda a sociedade. Isso aqui é absurdo, tá? Porque isso aqui é mentira. Sua responsabilização não é perante outra instituição. Isso aqui é mentira. O Senado pode responsabilizar o Supremo Tribunal Federal por meio de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ponto.
O PGR pode fazer uma responsabilização dos ministros por crime comum. Como assim? Ele não tem uma... Ele não entendeu aqui o que é responsabilização. O que ele está falando aqui, se não me engano, a pergunta é em inglês, depois eu quero conferir, mas ele deve estar falando de accountability, que é tipo a sua responsabilização judicial, entendeu? Tipo assim, como é que você pode ser responsabilizado judicialmente por aquilo ali que você fez? Entendeu? E ele está dizendo o seguinte: esse tipo de responsabilização decorre da racionalidade de suas decisões, não decorre. Não decorre. Entendeu? Até porque se decorrer disso daqui, as pessoas... acabou o Supremo Tribunal Federal, porque a maioria das pessoas, pelas últimas pesquisas aí que a gente teve, discorda das decisões. Tem pesquisa, gente, que tem pesquisa de opinião feita sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, sobre cada ministro. Tem ministro que tem assim, uma reprovação altíssima. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, tem uma reprovação altíssima. Então, se for assim, tem que ser responsabilizado e sair de alguma forma, né? Porque o Barroso está colocando aqui que a responsabilização decorre da racionalidade das suas instituições perante toda a sociedade. Não pode ir embora, né? Se é o que as pesquisas demonstram, então acabou. Mas não é isso. Não é isso. Responsabilização não é isso. O que o repórter está perguntando é o seguinte: se você errar, quem vai te responsabilizar? É quem? É a Câmara, o Senado? É quem? Entendeu? Ele está perguntando isso. E a legitimidade de um tribunal depende das pessoas entenderem o que você está fazendo e por que está fazendo. Isso aqui é verdade. E daí a perda de legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Tá? Porque ontem eu postei lá no Twitter, tem a foto de os ministros do Supremo, 4 ministros, ministro Gilmar Mendes, ministro Fachin não, desculpa, Zanin, ministro Alexandre de Moraes e o ministro ministro Flávio Dino, eles indo assistir o jogo da seleção brasileira no estádio Mané Garrincha, em companhia do ministro Paulo Pimenta, do governo Lula, e do ministro da AGU, Jorge Messias, 2 integrantes do governo federal, junto com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vocês acham que nesse encontro não teve nada, nenhuma conversa de política? É esse tipo de coisa que as pessoas querem ter acesso. O que vocês conversaram? Porque não é possível os ministros terem uma relação tão próxima com membros do governo federal. Desculpa, mas não é. Vocês não são amigos de infância ali, entendeu? Amigos de faculdade. Vou todo dia na sua casa tomar uma cerveja. Não tem isso. Tá? A amizade ali, a relação, pelo amor de Deus, gente, a relação ali é institucional. É porque o cara é do governo federal e o outro é do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Vamos lá. Estamos vivendo o período mais longo da democracia da história brasileira. Uma democracia que, a meu ver, resistiu a tempestades recentes que, em outras partes do mundo, trouxeram o colapso da democracia. E aqui, o Supremo Tribunal Federal não permitiu que isso acontecesse. Pô, não permitiu? Não permitiu. A gente tem investigação há 6 anos no Supremo Tribunal. Passou o governo, passou a ameaça já do Bolsonaro lá que vocês estão falando, passou e continua com a investigação secreta, que não acaba nunca. Não acaba nunca. E mais, só acrescenta inquérito. O cara só abre novos inquéritos. Como é que pode isso? Isso aí não é fim da... Gente, é um absurdo. Essa parada é um absurdo dentro da perspectiva democrática, é um absurdo tão grande. Vocês imaginem na França uma investigação secreta de 6 anos, que ninguém sabe quem está lá, ninguém sabe o que está sendo investigado lá. PGR às vezes não tem acesso, que o Aras reclamava disso. Os advogados também não têm acesso aos autos. E vem a pessoa responsável e fala assim, não, tá tudo na maior normalidade. Assim, é uma parada inimaginável, só da gente, né, tentar pensar nisso. Mas é isso, gente, uma entrevista aqui pequena, né, entrevista pequena, uma boa entrevista, né, o repórter, se quisesse, podia ter amassado, né, mas foi... As respostas foram boas, as perguntas foram boas, as respostas não, né, obviamente. Mas a gente tem que ter mais entrevistas desse tipo aqui e não do tipo lá da CNN, Globo News, né, que o pessoal é mil, todo mundo rindo e tal. Entrevista assim, entendeu? Pressionando, entendeu? Mas é isso, gente. Se inscrevam no canal e até a próxima.